Teremos agora o quarto painel do dia com o tema Resiliência Cibernética. Como criar uma cultura de segurança dentro do seu negócio. Liderança e colaboração, com a participação de todos vocês que nos acompanham pela TBD, perguntando e também comentando. Receberemos agora os painelistas. Vamos lá, primeiramente, o nosso boa tarde ao gerente de território da Palo Alto, Túlio Barbosa. Oi, Túlio, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite feito pela Graça e pelo Sérgio para que a gente pudesse participar e comentar que estou muito feliz de participar de um painel com o Ulisses, com o Renner e com o Ramon. É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês aqui. Obrigado. Muito bem, o prazer é nosso, viu? Muito bem-vindo. Recebemos também o coordenador-geral de segurança da informação do SERPRO, Ulisses Machado. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, desculpe, estava com tudo desligado. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Nós estávamos lá atrás comentando o prazer recíproco de trabalhar com todas essas pessoas aqui no mesmo painel. Muito obrigado pelo convite. Só uma breve correção. Eu sou o ex-coordenador de segurança da informação. Hoje é o meu amigo João Almeida que exerce esse cargo. Eu sou assessor da diretoria para privacidade e proteção de dados. Ótimo. Muito bem-vindo, então, Ulisses. Obrigado. Convidamos também o gerente de tecnologia da informação e projetos da AproSoja de Mato Grosso, Renner Esser Viana. Oi, Renner, tudo bem? Boa tarde. Enquanto o Renner se posiciona... Não, Renner estava no mudo. Estava no mudo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Graça. Boa tarde, meus colegas Ulisses, Túlio e Ramon. E a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar participando desse painel. E obrigado pela TVD por mais esse convite aí. Ótimo, muito obrigado a você, Renner. E convidamos também o coordenador de gestão de redes e data center da DataSUS, Ramon Moreno de Matos. Olá, Ramon, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Ok? É uma grande satisfação estar aqui com vocês, com todo esse pessoal maravilhoso, para a gente poder debater um pouco sobre resiliência cibernética. Muito bem, a satisfação é toda nossa, viu, Ramon? Muito obrigado pela presença. Bem, todos apostos, Graça, é com você, querida. Por favor. Obrigada. Bem, pessoal, em primeiro lugar, agradecer a vocês todos, né? São companheiros aí, muitos já estiveram comigo em outras oportunidades, e dizer o seguinte, está sendo sensacional esse evento onde nós, que já vínhamos fazendo Brasília, expandimos para o Centro-Oeste. E a participação de líderes de toda a região, desde de manhã, enviando perguntas, comentários, interagindo aqui conosco, está sendo extremamente rica. Então, estou muito feliz de realmente poder expandir mais ainda a nossa discussão. E o que é muito interessante é que outros líderes também, não só do Sudeste, do Sul, mas do Nordeste, estão nos acompanhando também, enviando perguntas. Então, a gente está aí num movimento bastante interessante de integração. E eu acho que justamente esse é o grande momento onde a gente tem percebido cada vez mais a importância de ter esse olhar mais amplo sobre tudo isso, principalmente a segurança. Eu tenho falado na abertura de todos os painéis, porque muitos nem sempre conseguem participar de todos e ouvir todos esses meus comentários, que essa imagem que nós elegemos como sendo a imagem da segurança para esse ano, e eu estou aí meio planetária aí, nessa imagem, é justamente essa ideia da gente começar a ter uma visão realmente da segurança global, né, mais ampla, mas não esquecer o elemento humano, que é importante estar no centro disso. Então, fazer esse movimento que amplia, que globaliza, que inclui, mas que, ao mesmo tempo, não pode perder de vista o olhar de cada humano, que é quem entra, se conecta ao novo perímetro, né, o ser humano. Então, acho que tem aí um grande desafio para a segurança nesse sentido. E esse painel é um painel sensacional, esse tema é apaixonante, porque resiliência é uma palavra que virou quase um clichê, um lugar comum aí durante a pandemia, e eu trouxe para a segurança também. Eu acho que é muito importante a segurança aproveitar tudo isso que está acontecendo para criar essa resiliência, para criar essa capacidade de superar todas essas adversidades, né? E isso é um grande momento. Então, eu queria começar um pouco por aí. O que nós estamos vivenciando hoje traz isso, né? E depois, na sequência, na outra rodada, a gente fala mais sobre a questão da cultura. Ulisses, essa resiliência,
que, de certa forma, não era algo muito distante do mundo da segurança, né? A segurança, ela tem que trabalhar, mas esse conceito, ele está sendo revisitado pela segurança nesse momento, onde as fronteiras realmente se abriram, as pessoas trabalham, agora sim, de qualquer lugar, porque antes, quando a gente falava em remoto, era um funcionário remoto, um CEO que ficava, né, às vezes remoto, uma área da empresa. Hoje, né, o modelo está muito mais expandido. Então, queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse momento para a segurança, esse momento de resiliência e também de ser mais global. Eu fico contente de ver a expressão associada à segurança de maneira geral. Está tudo certinho com o meu áudio? Tá. Teve uma pequena interrupção, mas já está ok. Vamos tá lá. Ok. Quando a gente usa uma expressão genérica, né, que nem cibernética foi utilizado no começo, lá nos anos 50, né, para uma especialização qualquer, para um setor técnico, a gente tem uma perda semântica e alguns ganhos semânticos também, algumas ampliações semânticas, né? Resiliência sempre esteve ligada muito à continuidade e a disaster recovery, que tecnicamente, em alguma cultura, pode inclusive nem se comunicar com segurança, quer dizer, se comunica sim, mas é disciplina à parte, né? E quando você fala em resiliência, você tem que pensar em robustecer tecnologia, ampliar o conhecimento de pessoas e efetivar processos, fazer processos eficazes e efetivos, né? Isso é que robustece o conceito de resiliência, que está muito ligado, hoje em dia, àquela ideia de quando a vaca vai para o brejo, como é que você põe leite na mesa o mais rapidamente possível? Quando, na verdade, vejam que incoerência, quando a gente vai falar em implementar resiliência, a primeira coisa que qualquer grande consultoria, como a IBM, Accenture, qualquer outra dessas grandes fazem, é fazer um gap analysis, fazer um assessment de gaps, né, um mapa de radar para identificar o quão longe em cada um dos setores, dos domínios de segurança, você estaria próximo ou distante. E tal. Isso nada mais, nada menos é que, por exemplo, o set de controles da 27001, né? Ele é exatamente isso, é uma forma de identificar todos os pontos de robustecimento, seja em termos de pessoas, tecnologias e processos, que você tem que alcançar para merecer aquela certificação, né? E, no entanto, resiliência, o foco de resiliência está aqui na vaca foi para o brejo, quer dizer, tanto o NIST, na publicação especial 834, como a norma ISO 32200, se não me engano, e 24762, que tratam de continuidade de disaster recovery, o ISF também, que é o framework mais compreensivo de todos eles, apesar de ser o menos conhecido, mas que abrange a totalidade de implementação de continuidade de disaster recovery. Eles apontam resiliência para cá, né? Quando, na verdade, toda a implementação já deve ser feita com resiliência by design, né? Resiliência desde o começo, desde o momento em que você faz a implementação. Eu acho que essa apresentação que nós tivemos agora, da Zero Trust, né, da ideia de Zero Trust, é o reconhecimento mais imediato de que, muito mais importante do que uma tecnologia, você ter o processo compreendido. Você só deve comprar uma ferramenta quando o processo interno está consciente do que é que precisa ser feito, de quem deve fazer o quê, de quem não deve fazer o quê, né, e as pessoas devidamente treinadas, para só depois você implementar uma ferramenta, sob pena de ela ficar comprada e subutilizada, ou sequer utilizada. Exato. Então, é muito importante essa compreensão interna em termos de capacitação e de processos adequados. Perfeito.
Ulisses abrindo aí nosso debate, trazendo aí uma consideração extremamente importante sobre esse conceito de resiliência, né? Inclusive que está sendo revisitado, né? Como eu falei, uma palavra que acabou, né? Ela não é nova para o universo de segurança, mas ela ganhou uma conotação, né? Bastante diferente aí com todo esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Eu destacaria aí e convidaria o Ramon para comentar também, e já destacando 2 pontos, Ramon, que foram colocados pelo Ulisses bastante interessantes, né? Que seria aproveitar esse momento para robustecer a tecnologia, né? E ter processos mais eficazes. Então, isso são ações muito importantes no momento em que você passa por um processo, né, onde você tem que criar realmente uma resiliência e vem um aprendizado. Então, queria que você também avaliasse, na sua visão, esse cenário que nós estamos vivendo para a segurança, essa resiliência e a busca dessa robustez, né, e desses processos mais eficazes. Bom, gente, de fato é isso mesmo. Essa situação atual nossa de pandemia tem trazido diversos desafios, eu vou dizer nesse sentido, porque, por exemplo, como foi comentado logo no começo, antigamente o trabalho remoto era 1 ou 2 pessoas que tinham seu papel, que conseguiam ou que precisavam fazer, né, ter seu trabalho fora do escritório, e hoje já não é assim. Hoje, por exemplo, aqui dentro do Ministério, grande parte da força de trabalho está atuando no home office, no próprio DataSUS. Essa semana, inclusive, a gente aumentou ainda mais isso. E lógico que com essa questão a gente precisa se preocupar com a parte de segurança, porque, por exemplo, antigamente era muito tranquilo a gente ter só 1 ou 2 colaboradores trabalhando remotamente, implantava VPN, etc. E hoje já não é mais assim. Hoje, com a grande parte dos nossos profissionais trabalhando de casa, aí a gente tem que ter toda aquela preocupação com a capacidade do nosso link, a capacidade do nosso ferramental, mas principalmente uma coisa que foi colocada ainda agora, não só ferramental, não só solução, mas sim cultura também. Então, por exemplo, a gente teve que se preocupar como é que os nossos colaboradores eles viriam fazer o acesso remoto, utilizando o VPN, por exemplo, a segurança disso, e como é que a gente poderia ter, por exemplo, de fato a segurança dele, porque agora a gente não tem mais, por exemplo, ele no nosso ambiente físico, né? Dentro do nosso ambiente físico, até aquela questão, por exemplo, de eu ter uma senha, uma estação bloqueada quando a pessoa vai tomar o café ou beber água, isso a gente já não tem mais em casa, né? Então, por exemplo, nisso daí não só eu vejo um grande desafio da parte tecnológica, como esse desafio mesmo que a gente precisa ter de redesenhar a nossa forma de trabalho, junto com os nossos colaboradores, de forma que todas aquelas ações que possam fazer com que a gente tenha a segurança necessária já estejam no core da pessoa, já estejam no DNA da pessoa. Então, por exemplo, entra muito nisso a parte de conscientização, a parte da gente poder... eu vou pegar um exemplo bem, eu vou dizer assim, bobo, mas que é importante. Nós fizemos aqui diversas campanhas relacionadas a bloqueie a sua máquina, por exemplo, troque a sua senha. Na verdade, nós temos uma política de troca de senhas aqui, e todo local deveria ter. Então, esse cenário de hoje em dia é algo que todo mundo, acredito, deveria parar para pensar e refletir. Como é a parte de TI, como é que a gente pode prover isso, fazer com que os nossos colaboradores estejam em segurança dentro das suas casas, mas que possam continuar o seu trabalho, a gente da parte de TI, isso de uma maneira que seja segura, né, tendo criptografia, a gente conseguindo ter rastreabilidade, mas que o item mais importante, que são nossos colaboradores, tenham isso dentro de si, e não só do nosso trabalho, mas levar isso para a vida. O Ramon, eu quero trazer o Renner, porque o Ramon, além de corroborar aqui a posição do Ulisses, Renner, ele trouxe já o segundo tema que a gente vai estar falando, que na verdade está muito correlacionado com resiliência, né? Que é essa mudança de cultura. A gente também falava muito sobre isso,
né, mudar a cultura de segurança, batíamos nessa tecla, em diversos painéis conversamos sobre isso, mas o que me parece, a sensação que eu tenho, é que por mais que a gente fale no dia a dia sobre essas mudanças, quando elas vêm, né, de fora para dentro, quando o movimento ele vem com essa intensidade, isso acaba acontecendo de uma maneira ou de outra. Então, a gente está acompanhando realmente uma mudança cultural. Você concorda com isso, Renner? Você acha que, independente de qualquer coisa, forçosamente, a gente está tendo que realmente se adaptar a uma nova cultura e, inclusive, de segurança, que é o nosso tema aqui? Sim, Graça, eu concordo plenamente, mas isso que tudo está acontecendo hoje, nós da tecnologia, na tecnologia da informação, né, principalmente as pessoas, os especialistas em segurança, já vem fazendo há muitos anos, né? Só que a gente sempre houve resistências dessas mudanças, dessas culturas de segurança dentro das empresas, né? A gente sempre enfrenta grandes barreiras em relação a isso, né? Então, quando a gente fala no tema de resiliência, né? Então, a gente entende que essas pessoas, de fato, elas tinham e ainda têm essa grande resistência a mudar, a acompanhar a evolução do mundo, a acompanhar as novas tecnologias, os novos tipos de crime, que é os crimes cibernéticos. Tem muita gente aí que sofre desses problemas, mas ainda não querem acreditar que isso é uma nova realidade, né, nossa. Então, com as compras em mercados online, né, compras em foods, enfim, tudo isso remete à segurança, né. Então, indo para o nosso lado lá, nós tivemos também, eu acho que a pandemia foi assim, um marco, a gente pode se dizer um marco, para a gente implementar de fato tudo que a gente planejou durante anos e anos, e agora, principalmente os especialistas em segurança estão adorando isso, porque é um momento em que eles estão podendo colocar em prática, de fato, tudo que sempre quiseram, né? Porque, primeiro, como a gente sempre fala, o trabalho remoto, né? Aqueles colaboradores que ficam dentro de casa, como é que a gente vai ter o controle sobre isso? Até que o Ramon falou que a gente tem aí colaboradores que trabalham remotamente, a gente não consegue ter esse tipo de controle, de repente estão usando as máquinas deles e tal, nós tivemos esse problema. Acho que no ano passado mesmo a gente já conseguiu resolvê-lo, nós entregamos máquinas, que é onde está com todo o perfil de configuração da própria entidade, na parte de segurança, com agentes que a gente instala na máquina, onde a gente possa ter o controle disso. A ideia também da questão de controle de arquivos, o que é utilizado dentro da rede. Nós estamos passando por esse momento. Como eu tinha dito antes, a gente está passando por um momento de transição, um momento em que a gente está, com tudo isso, ainda com a pandemia, veio a LGPD. Então, que reforçou mais ainda a questão de segurança. Então, nós estamos mudando o nosso compliance. Dentro do nosso compliance vai chegar, a gente está tendo que fazer algumas alterações estatutárias, em regimentos internos, em normas internas, para atender tanto a LGPD quanto esse novo conceito de segurança. Porque nós sabemos que hoje nós temos nós já tínhamos responsabilidades, mas hoje nós temos que adequar a mais responsabilidades jurídicas em relação a dados de outras pessoas. E em relação à colaboração também, eu acredito não, na prática isso está acontecendo, que os nossos diretores, isso foi muito legal, está vindo de cima para baixo, os diretores entenderam que tem que ser feita a mudança, nós já começamos a desenvolver isso, a parte de segurança, começamos a implementar os novos conceitos de segurança desde o ano passado, DLP, que é a parte de prevenção contra a perca de dados, estamos trocando a roda com o carro andando, eu vi o Ulisses falando, a gente compra um monte de ferramenta e não usa, a gente passou por esse momento, Ulisses, nós não tínhamos planejado, compramos a ferramenta porque tinha que colocar, estamos colocando ela para funcionar, partes dela, de fato, a gente às vezes pode ser que compre alguma ferramenta errada, porque a gente está num momento muito
precisava disso, porque sentimos a necessidade de ter esse tipo de controle. Hoje nós temos uma ferramenta que ela nos dá esse controle, não nos dá os insights que grandes ferramentas de DLP dão, mas a gente já tem um determinado controle em relação a dados, em relação à segurança. E isso, cada vez mais, a gente vem sendo cobrado para ser implementado dentro da empresa. Muito bom. Cada um vai falando e a gente já vai avançando na nossa pauta, e é ótimo, né? Porque colaboração é um tema que a gente vai avaliar aqui. Mas, de novo, meu papel é ficar observando nas falas de vocês alguns aspectos que eu considero, assim, um pouco mais instigantes para a gente movimentar aqui o nosso debate. Então, Túlio, eu anotei aqui um aspecto interessante que o Renner colocou, é que essa mudança da qual a gente está falando, né, e aí a gente falou sobre resiliência, mas o nosso tema também é essa mudança cultural, na opinião dele, era algo que a área de segurança e de tecnologia, né, já vinha há muito tempo trazendo e tentando implementar na empresa, e que com tudo isso que aconteceu, com essa pandemia, essa cultura, ela se disseminou. Minha pergunta para você mas você acha que também os próprios líderes de tecnologia e de segurança também não estão passando por um processo de aculturamento? Quer dizer, também não não tem um desafio aí de também trabalhar com uma nova cultura de segurança, também olhando aí os próprios líderes de segurança e de tecnologia, Túlio? Sem dúvida, Graça. É importante pensar que os líderes não escapam dessa revolução, né? Eles têm que estar, para serem líderes efetivos, eles têm que estar à frente, na vanguarda, e guiar todo mundo que trabalha com eles nesse caminho de pensar segurança de um modo diferente. Teve alguns aspectos que eu achei extremamente importantes aqui que o Ulisses falou em relação, o Renner e o Ramon. Primeiro, em relação à resiliência, né? A gente precisa fazer algo que seja eficaz e efetivo. E aí está a questão do security by design, de pensar a segurança como uma parte integrante do compartilhamento de dados, do compartilhamento de aplicações. E o Cristiano apresentou um pouquinho antes o conceito do Zero Trust, e o Zero Trust ele traz exatamente isso, o gap analysis que é necessário fazer antes, para que você entenda quais são os dados que são importantes, quais são as aplicações que dão acesso a esses dados, e aí você tendo essa análise, e essa análise é importante que ela seja sempre feita com o ponto de vista do que importa para o negócio, e cada negócio é diferente. Então, com essa análise, você pode implementar os controles necessários para proteger a joia da coroa. Uma apresentação num painel anterior, alguém perguntou como que a gente faz para implementar tecnologia, sendo que está tudo muito caro, que os custos são muito altos. A questão de custo alto, ela tem que ser observada de acordo com o que você está protegendo. Se você sabe que aquilo ali é o dado mais importante da sua empresa, que aquilo ali é a propriedade intelectual, que aquilo é o que faz a continuidade da sua empresa ser viável, você pode investir um pouco mais para proteger aquele pedaço. Você não precisa ter a solução a melhor solução do mercado para proteger tudo, porque senão você realmente não consegue investir o suficiente para proteger tudo. A superfície de ataque hoje é muito grande, então a gente tem que fazer essa categorização e implementar soluções de segurança para proteger aquilo que realmente importa e adequar as nossas proteções de acordo com a categorização que foi feita. E o outro aspecto que vocês todos comentaram da cultura, né, é muito interessante, porque
A gente tem que ter uma política de segurança bem feita, porque ela define as regras, ela define a regra do jogo, o que você pode, o que você não pode fazer, quais são os limites, né? Mas nenhum time joga bem porque ele conhece a regra. Ele tem que internalizar aquela regra e fazer com que ela, conhecer ela tão bem, praticar aquilo praticamente instintivamente. Porque senão, se você tiver o tempo todo que pensar, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, em determinado momento você vai cometer um deslize que pode prejudicar a empresa se você não tiver pensado a segurança por design. E aí está o valor de você pensar a tecnologia para apoiar o elo mais fraco, que são as pessoas que podem cometer deslize, que é natural, ou que vão agir de forma maliciosa mesmo. Excelente. Muito bom, essa primeira rodada já está fantástica. Parabéns, excelente painel. Santiago Oliveira aqui, já tem perguntas. Gente, o pessoal está desde de manhã aqui com a gente, está sensacional. Olha o sábio Ricardo aqui, Ulisses, dizendo o seguinte: segundo Ulisses, a cultura de segurança deve ser formada pelos processos e pessoas antes da tecnologia adquirida. Ponto. Me parece que este é o segredo de uma boa adoção da cultura. Eu entendi corretamente, Ulisses, a sua colocação? Porque existe aquela tríade, né, Ulisses? Projetos, né, desculpe, processos, pessoas e tecnologia. E a gente está vendo aí um movimento muito forte, né, no sentido de processos e pessoas, né? E aí a gente está questionando um pouquinho isso. Está sendo um assunto bem recorrente aqui. Seu áudio você precisa abrir, Ulisses, para a gente te ouvir. A gente quer ouvir você. Sem dúvida. Eu deixei assim, apagado aqui para não ter nenhuma interferência na fala dos colegas. Assim, por assim dizer, é isso mesmo que ele entendeu. Vamos supor que nós invertamos a coisa. Olha, vamos imediatamente comprar, teve um vazamento de dados, certo? Então vamos comprar uma ferramenta de DLP, o Data Loss Prevention. Vem cá, você tem uma política de segurança implementada? Tenho. Você, apesar de implementar a política, você tem todas as suas informações classificadas? Não. Vai comprar uma ferramenta de DLP por quê? A sua ferramenta de DLP não vai fazer nada por você, porque a cultura de segurança na organização não foi suficiente para você ter classificado as informações. Como é que você vai barrar a saída, o vazamento, seja por e-mail, seja por rede, seja em repositórios, se você não tem mapeadas as categorias de informação que podem circular? E se você for bloquear todas, a organização vai morrer. Como dizia o professor Jorge Fernandes, uma organização que não usa a informação e não é permeável à saída e à entrada de informação, vai apodrecer e morrer, né? Porque a informação é a tríade, confidencialidade, integridade e disponibilidade, mais útil, né? No fundo do mar, nenhuma informação num cofre selado no fundo do mar é útil para ninguém, ela é uma não informação, ela é um prejuízo. Então, cultura de segurança significa todo mundo sabendo o que tem que fazer, sincronizado, fazer ao mesmo tempo, ou pelo menos, quem não puder ajudar, não atrapalhe. Isso simboliza a cultura de... porque muitas vezes os índios estão correndo em volta do Forte Apache, né, jogando flecha, e alguém abre a porteira. Né? Quantas vezes a gente já viu isso dentro de casa? Abriu a porteira por quê? Porque não tem cultura de segurança, não foi informado, não foi alertado, nem sempre é por maldade, nem sempre, né, tem aquela famosa lâmina de Oca, né? Não atribua maldade ao que pode ser explicado por mera estupidez. Muitas vezes acontece. O que é que salva isso? Treinamento e cultura. O que é que salva uma organização de um ataque de engenharia social? A cultura, não tem nenhuma ferramenta para prevenir engenharia social. Né? Então, cultura é, antes de tudo, e sim, processos claros e pessoas bem treinadas, e aí sim, compra a ferramenta, ela vai funcionar. Ramon, perguntas chegam aqui,
e algumas são um pouco mais polêmicas. Vamos lá, né? A área nós acompanhamos aqui ao longo do dia, eu guardei algumas colocações aqui, principalmente em relação a tudo que a gente acompanhou, né? Desde o ano passado, com a pandemia, veio também uma pandemia cibernética, a gente acompanhou aí diversos desafios, mega vazamentos, foram anunciados aí, nós acompanhamos tudo isso e esse ano também. E, de alguma forma, muitos aconteceram no âmbito do governo, né, do setor público, e se discutiu e vem se discutindo muito o nível de maturidade e a necessidade de aculturamento do setor público no sentido de segurança. Então, eu trago agora esse cenário para você, né? A saúde, é óbvio que é um setor que está no olho do furacão, né? Mais do que qualquer outro, né? Porque ela é o epicentro de tudo isso, né? Ela é, na verdade, o setor que tem que prover, né, que tem que dar conta de tudo isso, ao mesmo tempo também é um setor que tem o seu próprio negócio, a sua própria dinâmica de negócio, e, ao mesmo tempo, tem toda uma expectativa, né, da sociedade, de todos, em relação a isso. Então, realmente, é um setor que está sofrendo, fora outras pressões. Então, a minha pergunta para você primeiro, você considera que realmente existe um grande desafio aí no DataSUS, no âmbito do governo, nesse aculturamento, nesse amadurecimento do ponto de vista de segurança, e o quanto que você vê que todo esse cenário, embora desafiador, seja uma grande oportunidade de todos. Aí eu não estou falando só dos líderes, nem só de quem está numa ponta ou outra, passar por esse processo e isso elevar o nível de segurança do setor. Bom, gente, então, bora lá. Realmente, como você comentou, nós estamos bem no olho do furacão, né? Inclusive, recentemente teve, por exemplo, até a troca de ministro, que está acontecendo esses dias. Então, Exato. assim, de fato, realmente é um grande desafio aqui para o DataSUS conseguir, eu vou dizer o seguinte, fazer a sua missão no meio, porque nós temos a nossa missão para fazer e também existe todo o cenário político que está ocorrendo. Exato. Mas, assim, com relação à parte de segurança de informação, a gente, felizmente, vem durante bastante tempo trabalhando e atuando, tá? A gente começou, por exemplo, a instituir a nossa política de segurança da informação, a POSIC, né, desde 2008, ela está na nossa 4ª revisão, e nós fizemos diversas publicações de normatizações dentro aqui do DataSUS, do âmbito do Ministério da Saúde como um todo, seja de inventário de ativos, gestão de risco, relacionados a contas de senhas e etc. Mas como foi colocado, né, não adianta, por exemplo, eu ter uma ferramenta e eu não ter o meu processo, assim como eu ter normativos e a gente não cumprir, eles não serem conhecidos, né? Então, uma coisa bem interessante foi que em 2019, a parte responsável pela segurança da informação aqui dentro do DataSUS era um núcleo, tá? E hoje, por exemplo, desde 2019 já não é mais um núcleo, é uma coordenação, tá? Então, o que isso demonstra? Demonstra que o próprio DataSUS, o Ministério da Saúde, percebeu a importância de trabalhar com a segurança da informação, tá? E isso abriu para a gente não só um reconhecimento, né, relacionado à importância de segurança da informação, mas como também permitiu com que essa coordenação pudesse fazer diversos trabalhos. Então, por exemplo, tiveram diversas campanhas relacionadas à segurança da informação aqui dentro, seja do próprio ambiente de trabalho, tá? E foi colocado na época aquela política do Mesa Limpa, que vocês devem conhecer, né? Que eu não vou deixar sobre a minha mesa nenhum papel que pode ter uma senha, alguma informação que alguém passe e olhe, desde a pessoa ter o cuidado com seu controle de acesso, seja das aplicações, do próprio desktop, e a utilização adequada dos nossos recursos de TI. Então, assim, durante alguns anos, né, a gente vem amadurecendo isso e, logicamente, com a questão do home office, desse trabalho, é engraçado. Do lado físico, as pessoas ficaram distantes, mas do lado da dependência de tecnologia, elas precisaram ficar mais perto da gente, e assim como está bem mais próxima da questão de segurança da informação. Tanto que, por exemplo, o nosso slogan daqui da área de segurança da informação, segurança de informação, você faz parte, tá?
Muito interessante isso que você falou, né, Ramon? Eu gostei muito dessa sua colocação, quer dizer, as pessoas ficaram distantes, mas de certa forma tiveram que se aproximar mais da tecnologia, né? Muito legal isso é muito interessante. É a grande oportunidade de se fazer essa mudança, né, cultural, essa conscientização maior. Muito interessante. Pode concluir, Ramon, só quis reforçar aí a sua colocação. Tá, ok. Pois é, então a gente vem trabalhando nesse sentido, né? Eu não estou há muito tempo aqui no DataSUS, inclusive eu nem sou o titular desta cadeira da coordenação de segurança, né? Quem é titular é o Jairton Diniz, mas na época que a gente precisou fazer o convite, ele não estava disponível, mas assim, um profissional fantástico também para trabalhar nessa área, inclusive a nossa coordenadora geral, hoje de infraestrutura, era a pessoa que estava nessa cadeira e fez um trabalho belíssimo, a Jaqueline Neves. Ela fez um trabalho belíssimo disso, baseado na campanha. Hoje, por exemplo, se alguém que tiver curiosidade de entrar dentro da nossa página, DataSUS Saúde Gov.br, nós temos uma área exclusiva de segurança da informação, colocando o nosso material. Fizemos algo bem legal também, que foi a capacitação. Existe um curso de 60 horas em formato EAD para os nossos colaboradores. Então, assim, a gente... Várias iniciativas, né? Isso, exato. A gente buscou isso e já imaginando, assim, de muito tempo, a necessidade e a importância. E, felizmente, o Ministério, junto com o departamento, viram isso, transformaram o núcleo em uma coordenação, e nisso a gente vem trabalhando. E eu acho, por exemplo, eu tenho certeza que essa importância que foi dada, assim como a conscientização, nos ajudou muito, porque, como vocês comentaram, no ano passado nós tivemos, de fato, diversos ataques, como vocês podem ver, os tribunais sofreram, muita gente sofreu, né? E, assim, não vou dizer que nós sofremos também, só que a atuação da coordenação junto com a diretoria, nós conseguimos fazer um trabalho bem casado de tratamento disso, né? Que no final das contas nós conseguimos voltar a operar o nosso negócio, os nossos clientes, por exemplo. Nós temos um processo de verificação de segurança, onde hoje a gente consegue chegar e falar, olha, a gente identificou que determinado item de configuração, seja aplicação ou coisa parecida, sofre de uma vulnerabilidade em virtude de, sei lá, pode ser um sistema legado, um sistema antigo, e a gente vai deixar ele no cantinho, talvez não colocar ele disponível para a população enquanto a gente resolve esse problema. Isso, anteriormente, seria muito difícil da gente conseguir. Você já pensou? Perfeito, local Ramon. Que chega e fala o seguinte, olha, por razão de segurança da informação, eu vou paralisar isso aqui durante 1, 2, 3 horas? Antigamente era impossível. Então, felizmente, estamos trabalhando nesse sentido. É muito importante você esclarecer, né, porque são muitas perguntas, é óbvio, né, se eu deixar aqui, DataSUS está gerando aqui a maior polêmica aqui, está pipocando perguntas aqui, e foi bom porque, na verdade, você se estendeu um pouquinho, mas foi respondendo aqui, né, tinham perguntas em relação ao que vocês aprenderam com as experiências, com os incidentes, você acabou de responder, que medidas vocês estão tomando no sentido de tornar mais acessível, você falou, então acho que sim, turma aí que está nos acompanhando pela internet, vou tirar um pouquinho o foco do DataSUS, mas eu acho que a grande maioria aí das questões que vocês enviaram, o Ramon tratou aqui nessa resposta dele. Túlio, vamos tratar de um outro tema aqui, dentro, né, do nosso contexto, trazida pelo Sidney Monteiro, né? Ele pergunta o seguinte, bom, estamos falando de aculturamento, estamos falando de home office, então, Túlio, o que pode ser feito nessa segurança home office, onde o colaborador pode printar informação na tela, exportar arquivos, dados pessoais sensíveis para estação local, desconectar a VPN e usar o e-mail particular dele para enviar os arquivos. É só conscientização ou você acha que tem que ter um pouco de tecnologia, já que a gente estava discutindo um pouco isso, processos, pessoas e tecnologia? Eu achei essa pergunta sensacional e trouxe para você, Túlio, responder. Obrigado. Eita, não é fácil esse usuário, né?
Não é. Ó, o sujeito printa, desconecta a VPN e por aí vai. O que acontece é que, efetivamente, como a Francimara falou anteriormente, não tem tecnologia que evite o usuário de passar a senha dele para outro. A cultura da segurança ela é muito baseada em gerenciamento de identidade, conhecer as pessoas, conhecer os dispositivos, e aí você protege a informação de acordo com a relevância daquela informação. Então, se o usuário ele não souber os atos maliciosos, a gente não vai ter como proteger. Se ele tem que ter acesso a uma aplicação, a um determinado dado, e ele usa o fato dele estar remoto para tirar uma foto da tela, eu acho que eu não conheço uma solução ainda que permita proteger desse tipo de coisa. Só que, novamente, a gente tem formas de evitar a grande maioria das outras coisas. Ele desconecta da VPN. Ele só vai desconectar da VPN, dependendo do ambiente que ele tiver, se for permitido. Nós, na Palo Alto, a gente tem que dar uma explicação por que a gente está desconectando da VPN. Imediatamente, a hora que eu ligo o meu computador, foi engraçado porque o Bruno falou que ele conecta uma vez na VPN por semana. Eu não. Eu conecto todas as vezes na VPN através do SASE, do Security Access Edge, né? Então, eu conecto ali e ali eu utilizo uma série de tecnologias para poder acessar as informações mais relevantes. Então, eu estou conectado constantemente na VPN, a minha VPN, ela sabe se eu vou acessar a internet ou se eu vou acessar um dado interno da empresa. Se eu for acessar uma coisa na internet, ele já me direciona diretamente para a internet, sem utilizar o link da empresa. Quando eu vou acessar uma aplicação que é mais relevante, eu já uso um segundo fator de autenticação. Eu vou me autenticar, vou colocar minha senha e vai chegar no meu celular me perguntando, é você mesmo quem está querendo acessar isso? Porque é um dado que eu tenho o direito de acessar, mas que eles precisam ter certeza que quem está acessando sou eu. Então, a tecnologia veio para apoiar a gente. Ela existe? Existe. A gente consegue proteger o dado, fazer uma microsegmentação baseado em dispositivo, baseado em usuário, seja dentro do data center, eu esteja on-premise, se eu estiver em home office, ou se eu estiver acessando uma solução na nuvem. O importante é que a gente garanta uma postura de segurança consistente, independente de onde o usuário estiver acessando. Para terminar minha frase, só queria fazer um comentário sobre o que o Ulisses falou, de a informação trancada num cofre no fundo do mar não tem valor nenhum. E o João Bosco colocou na música dele, ele falou, aprendi que safiras, cristais, cordas podres para o mar são iguais. Então, se não tiver acesso à informação, nada disso vale. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, é uma delícia, eu amo, adoro fazer painéis, né? Por mim, continuaria aqui com todos vocês mais tempo, mas realmente, temos aí uma agenda para seguir, mas foi sensacional, esse tema fantástico, e tivemos aqui um momento muito interessante para repensar, falar de cultura, falar de resiliência, de processos e de pessoas. Foi muito legal, quero agradecer a cada um de vocês. Você deve gostar muito, porque você faz muito bem isso. É sempre um prazer enorme estar aqui, os painéis são sempre formidáveis. A sua condução é impecável. Muito obrigado. Eu gosto mesmo. Minha turma fica aqui só me avisando. Olha, Graça, precisa terminar, olha o tempo. Eu falo, poxa, mas já eu não sinto passar. Eu começo aqui muito cedo, né? 8h30, 8 horas já estou conectada e vou até a noite. Se tivesse mais painel no dia seguinte, continuaria. O pessoal, você não fica cansado? Eu falo, não, gente, eu gosto. Eu adoro um debate. Então, só tenho a agradecer
Túlio, Renner, Ramon, Ulisses, excelente painel, excelente contribuição. Muitíssimo obrigada a todos vocês, gente. E obrigada à nossa plateia, que continua aí conosco. Tchau, pessoal. Obrigado. Me despedindo aqui desse painel. Obrigada. Um abraço. Obrigado.